senador, Exalci, BP Instituto Brasileiro de Petróleo, né, que congrega toda a cadeia. E hoje aqui a gente está falando, obviamente, do imposto seletivo, né, e a nossa extração. Para a gente chegar, né, e nas inadequações, eu diria por enquanto, inadequações do seletivo para o setor de óleo e gás, a gente tem que entender o petróleo e o gás natural no tempo e a demanda que ele vai ter. Nós temos aqui a Agência Internacional de Energia e a OPEP também, a OPEC é um órgão da OPEP, com as previsões até 2050 de demanda de petróleo e gás no mundo, especialmente aqui nesse caso o petróleo. E a gente vê que até 2050, mesmo pegando, acho que vamos pegar as duas linhas intermediárias, né, que a gente uma é muito mais de demanda, outra é muito mesmo, vamos pegar a intermediária, em qualquer delas o petróleo continua sendo necessário para a energia no planeta. Então, diante disso, o Brasil, com reservas que tem comprovadas até 2012, nós estamos agora discutindo talvez a margem equatorial, estamos olhando para frente e temos que decidir o que queremos daqui para frente, especialmente nesse horizonte. E aqui é o caso específico do Brasil, em termos de demanda de petróleo também, né? A gente vê que até 2050 nós vamos continuar com demanda. O Brasil seria demandado a produzir. Importante notar que se o Brasil não produz, algum país no mundo vai produzir, porque há demanda no planeta para isso, né? E a energia, ela continua sendo muito importante, especialmente as energias firmes, como é o caso do petróleo, porque a gente sabe que qualquer evento climático pode alterar as outras energias que não são firmes, tá? E para a gente chegar nesse cenário, né, o Brasil compete com outros países do mundo. Recentemente, vocês vejam ali na parte norte da América do Sul, todo mundo aqui acho que já sabe que a Guiana já está com descobertas importantes, já está produzindo, né, tem reservas importantes lá, e temos alguma coisa no Golfo do México. Então, nós temos no horizonte países competindo, inclusive agora, com descobertas muito recentes. Se o Brasil não correr para tentar produzir esse petróleo até 2050, pelo menos, com o horizonte que a gente está vendo até ali, nós podemos ter problemas e importar petróleo a partir da próxima década, né? Então, nós temos, essa casa tem esse importante papel de tentar ver e estudar essa questão, o que o Brasil quer, né, na realidade. E, para isso, a gente já tem, como eu já mencionei, os países que são hoje os nossos concorrentes mundiais, né? O primeiro fator é a geologia, todos têm a geologia. O segundo, certamente, é a segurança jurídica, inclusive para os investimentos. Os nossos sistemas fiscais, que são concessão e partilha, esse slide ele é um pouco sujo para efeitos de amostragem geral, mas ali a parte de cima, a linha de cima é o petróleo $80 o barril, na parte de baixo a $50. Não esquecendo que há 2 anos atrás estávamos com o petróleo a preço negativo. Então, todo mundo trabalha com vários cenários. A gente trouxe 2 cenários aqui, mostrando que na concessão o Brasil ainda fica um pouquinho entre o Golfo do México, a Namíbia, né, e a Guiana, mas quando vai para a partilha nós perdemos para os modelos desses nossos países concorrentes. Então, não é uma crítica aos nossos modelos, mas a gente já tem que saber que hoje, sem a extração e sem o seletivo, nós já temos problemas de competitividade. Então, por isso que é importante o Brasil olhar para esse fator. E aqui a gente tem o que até o nosso diretor tem chamado, eu até anotei aqui, de empilhamento de impactos. Porque quem está de fora do Brasil, e até o investidor nacional, né, ele vai olhar a reforma. O IBP sempre apoiou e continua apoiando a reforma tributária, IBS, CBS, racionalidade e simplificação, mas não aumento de carga. Isso nunca foi colocado na reforma tributária e veio através do imposto seletivo e na extração de óleo e gás. Tá? Fora as contribuições dos estados que ficaram lá, né, quietinhas, aqueles fundos dos estados que vão ser cobrados até o final do ICMS. Aí a gente vai, juros sobre capital próprio, tributação, claro que essa casa, o Congresso é soberano, não se discute soberania aqui, se discute só a quantidade de elementos que podem retirar a atratividade do investidor. Preço de referência do petróleo é outro fator também de uma discussão enorme, aí é um fator que não é tributário, mas é um fator que é bastante significativo na hora da tomada de decisões de investimentos, porque ela faz parte da base de cálculo do royalty. Aliás, faz parte do royalty, e temos as questões de conteúdo local e licenciamento também, que vira e mexe a gente tem uma instabilidade. Taxa de fiscalização ambiental que o Rio de Janeiro já cobra,
está tentando cobrar isso há 10 anos, e isso aí causa uma estabilidade muito forte. E o imposto de exportação, no ano passado, acho que quase que ninguém mais recorda, mas ano passado a gente teve imposto de exportação sobre petróleo durante 6 meses. Ninguém mais fala nisso, porque a medida provisória caiu. E isso vai aumentando essa bola de neve e chega agora na questão dos PLs de aumento de contribuição social sobre o lucro, específico para o setor bancário, específico para óleo e gás. E essa medida da semana passada, não vou entrar no mérito dela, mas que é o adicional de contribuição social sobre o lucro, mas é mais um fator que agrega esse empilhamento de impactos que a gente vê para o setor de petróleo. Entrando um pouquinho agora na questão ambiental, e a doutora Fernanda, depois eu tive sorte de falar depois, a gente já tem, de cada 10 barris produzidos no Brasil, 7 já vão para os cofres da União, estados e municípios. Tá? Então, a tributação, o lato sensu já é forte, por quê? Porque ela inclui royalties e participações especiais, que quem produz petróleo tem que pagar. E dentro desses royalties, já há previsão de proteção ambiental. Eu até coloquei pequenininho ali o decreto que estabelece essa vinculação ambiental, mas há também na lei do petróleo e na lei da partilha, há também essa destinação para a proteção ambiental. Então, o que a gente está vendo aqui, de fato, não de direito, mas de fato, é uma bitributação. Né? Tributar com a extração para efeitos ambientais de um outro lado e os royalties com a mesma capacidade do outro lado. Volto a dizer, é uma questão de decisão do país. Impactos no setor, já falei de alguns. A exportação, eu diria o seguinte, não entrando no mérito agora da questão jurídica, mas a gente, quando pensa na exportação e a questão da destinação, apesar de estar escrito lá no relatório do senador Braga, a questão da destinação, o que vale é o que está no texto da emenda constitucional. E essa destinação, né, e nós temos também já pareceres sobre isso, ela pode ser entendida como destinação do produto e não destinação territorial. Por quê? Porque um derivado do petróleo que vai virar uma seringa de hospital, que mal ela vai fazer à saúde? Então, não pode ser em cima de um eventual derramamento de petróleo para efeito ambiental, porque a extração não tem essa capacidade. Então, eu não vou nem entrar muito nesse aspecto, que ele é mais jurídico, e aqui a gente está num ambiente, eu acho que mais de pensamento legislativo do que questões de inconstitucionalidade ou não. Logicamente que, diminuindo a atratividade do petróleo, vamos também ter uma diminuição de projetos e, com isso, a gente vai ter uma diminuição de receitas e vamos ter um efeito negativo na nossa balança comercial, que hoje o setor de óleo e gás é o segundo, só perde para o agro e ainda vai passar algo daqui a pouquinho. Então, a gente tem isso. Quando a doutora Fernanda lembrou muito bem aqui que o seletivo é para desestimular algum ato social, estimular o consumo, a gente quer desestimular o consumo de petróleo e gás, quer dizer, vamos abrir mão de receitas e empregos que nós temos hoje. Cadeia produtiva onerada, também é outra coisa, seletivo e acumulativo. São bens da nossa matriz energética, são essenciais e nós estamos fazendo exatamente o contrário, estamos tributando mais os essenciais do que os supérfluos. Vai contra também o próprio programa Gás para Empregar, o PAC, por quê? Porque no Brasil o gás natural ele é associado ao petróleo. Se não tivermos produção de petróleo, não temos gás. É tão simples quanto isso. Então, é importante que a sociedade também entenda que sem petróleo não vamos ter gás natural. Aqui algumas sugestões, não vou entrar em cada uma, mas seria basicamente a exclusão do petróleo e gás dos NCMs que estão no PLP, tá? Porque não tem sentido ter fontes de energia firme dentro do imposto do pecado, não? Desoneração das exportações também seria um viés importante, que não tem, a gente pede capacidade de competitiva com outros países. Alíquota zerada para bens essenciais que eu já falei. Talvez aqui a gente possa ter programas de ação prévios, por exemplo, em relação a créditos que possam ser dados para usar em projetos ambientais, senador, que seria talvez importante, tá? E programas também ambientais de transição energética. Temos emendas que nós já colocamos ali, fica aqui na casa, para que elas sejam devidamente estudadas e analisadas, né? A transição, que são 10 anos, não podemos esquecer, eu sei que o meu tempo já acabou, não, está acabando ainda, né? A transição são 10 anos,
Com os leilões de petróleo, né, tem perspectiva no horizonte, então a gente tem que cuidar para que a reforma não atrapalhe o sucesso desses leilões. Tá? Carga fiscal, como eu já mencionei aqui, já está, de cada 10 barris, 7 vão para os entes federados. Aqui eu botei só a questão do gás natural, mas eu vou passar nela agora, mas ela tem que ser vista quando a gente for tratar de CBS e IBS. E aqui as nossas conclusões, que estabilidade das regras que eu já mencionei, novas reservas são fundamentais, o seletivo pode prejudicar os investimentos que vão ser direcionados para outros países. Importante esse último aqui, a Câmara ela reduziu para 0,25 a alíquota, mas isso não resolve o problema ainda. Foi um alívio, mas não resolve. Tá? Então, por isso, eu queria agradecer a paciência de todos e a atenção, senador. Obrigado.